Boa tarde, meus queridos, boa tarde, minhas queridas. Mais uma vez, seja bem-vindo à Palavra da Tarde, onde Deus fala poderosamente com você. É um privilégio estar aqui, mais uma oportunidade nesta sexta-feira que Deus tem nos dado para podermos estar ouvindo a sua voz. Hoje eu quero abordar um assunto com você muito importante, um assunto pelo qual todos nós precisamos esclarecer dúvidas. Todas as pessoas, elas querem acertar. Todos querem acertar. Até aqueles que dizem assim, olha, eu quero fazer do meu modo, da minha maneira. Ou aqueles que nós dizemos assim, ó, esse é um completo tolo. Esse tolo quer acertar. Tanto que a Bíblia diz assim, ó, que aos olhos do tolo, os seus caminhos parecem bons. Significa o quê? Que a intenção do tolo é fazer alguma coisa boa ou então acertar em seus propósitos, né? Então, todo ser humano quer acertar. Mas quando nós não acertamos o alvo, quando nós não acertamos o objetivo, nós erramos, nós falhamos, nós cometemos faltas, né? Ou faltamos, né? Em realizar algumas coisas, ou até mesmo cometemos pecado. Quando isso ocorre, o nosso Deus nos disciplina, o nosso Deus nos ensina através de um castigo, através de uma admoestação, através de um diálogo, de uma conversa, seja uma pregação, seja algo que o Espírito Santo fala com a pessoa através da oração, mas Deus sempre está ali. Agora, há pessoas em que Deus, ele não disciplina. Há pessoas que Deus, ele não fala nada. Há pessoas que simplesmente elas pecam e elas não sentem ou não ouvem, porque Deus, de fato, não está falando naquele momento. E isso é muito crucial nas nossas vidas, porque define quem nós somos. Eu quero lhe chamar para esta viagem interbíblica que nós vamos ler, juntamente comigo, pastor Benjamin Júnior, para descobrir se você é um filho ou um bastardo. Venha comigo. Você não pode permanecer nesta live sem antes compartilhá-la com demais outras pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar, ok? Aliás, se você já gosta do conteúdo, já tem acompanhado o Podbem, sabe e confia que o que aqui vai ser ministrado sempre é um texto bíblico, se você quiser, já deixa o like. Se você preferir terminar a live, olhar o conteúdo, examinar o conteúdo para depois dar o like, pode ser assim também. Dê o seu like depois. O importante é que você se manifeste gostando ou não gostando, tem aqui like, tem dislike, fique à vontade. Pastor, eu tenho dúvidas, preciso esclarecer as minhas dúvidas. Como que eu faço? Então você coloca aqui no chat ao vivo, você descreve no chat ao vivo e esclarece todas as suas dúvidas. Olha, pastor, tem uma situação assim, assim. Olha, se o assunto que você me trouxer for um assunto baseado nesta palavra que eu vou ministrar aqui, eu estarei lendo, a própria equipe estará me indicando que há uma pergunta e eu estarei respondendo, tá bom? Vamos lá, filhos ou bastardo? O que é o bastardo? Bom, dizem que o bastardo é aquela criança adquirida fora da relação matrimonial, né? O filho com o amante ou com a amante, ou aquele em que os pais abandonaram, né? Então, o bastardo, ele não é um filho legítimo. Ele até pode ter uma certa relação com o seu progenitor e com a sua cuidadora ou o seu cuidador, mas ele não é filho legítimo. Essa noção que traz a palavra bastardo. E por que eu coloquei aqui, ó, filhos ou bastardo? Porque a palavra de Deus, ela nos diz isso. No livro de Hebreus, capítulo 12, ela vai informar o quê? Em Hebreus, capítulo 12, ela vai falar, que o texto vai falar sobre a disciplina. E essa disciplina é um sinal de filiação. Olha só,
A disciplina é um sinal de filiação. Olha só. Na luta contra o pecado, Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Olha só, aqui nós já percebemos que Deus ele tem uma forma de tratar com seus filhos. E aqui o texto diz, olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não combateram até sangrar. Então vocês não se esforçaram ao ponto contra o pecado. Porque existe uma luta contra o pecado que às vezes derrama até sangue. Olha só, derrama até sangue. É o que está dizendo aqui. Essa expressão, derramar sangue ou lutar até o sangue, é dizer que, olha, para não pecar eu estou sentindo a dor na minha carne, no meu corpo, rasgar. Como me dói essa expressão, ok? A luta contra o pecado. Porém aqui está dizendo o texto também que e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Aqui é essa expressão. Existe uma exortação, uma correção, um conselho que Deus nos dá, como um pai que dá a um filho. E Deus nos trata como filho, pois nos considera filhos. Mas são todos que Deus considera filhos? Não. Por quê? Porque depende também do comportamento seu. Depende do comportamento do homem. Como assim, pastor? Olha, para aquele que quer reconhecer o seu Deus como seu pai, precisa aceitar tudo que o pai faz. E o que o pai faz quando nós não lutamos até sangrar contra o pecado, e aí pecamos e erramos, o que o pai faz? Nos exorta, nos admoesta, nos castiga. E este castigo de Deus não é um sinal da falta do seu amor. Pelo contrário, é um sinal da sua paternidade. O texto diz, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Olha só, não despreze a correção que vem do Senhor. E nem desanime, como diz aqui, e nem desanime quando ele lhe repreende. Por quê? Porque você está tendo um sinal de que Deus é o seu pai e lhe considera como filho. E um filho, quando carece de correção, de ensinamento, este filho será corrigido, ensinado e até mesmo castigado. Aqui nós temos uma visão a mais da personalidade de Deus, né? Porque o mundo de hoje, o século 21, as pessoas, elas pregam um Deus só amor, só amor, só amor, que quer o bem e que tolera tudo. Então, as pessoas dão justificativa em seus pecados usando como base o amor de Deus. E quando alguém vai reprimi-las, ou quando alguém vai exortá-las acerca deste pecado, elas dizem, olha, você não ama, não é esse o evangelho que o teu Cristo te ensinou, porque Cristo é amor, porque Cristo é perdão, porque Cristo nunca pregou esse discurso de ódio. Olha que coisa interessante. Aqui, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, versículo 5, versículo 6 em diante, está dizendo que Deus repreende e está dizendo que Deus castiga. E esta forma, ou esta repreensão de Deus, ou esse castigo de Deus, também é uma prova do seu amor. Olha só, o texto aqui nos mostra e nos afirma como este mundo e o discurso que nós ouvimos pela internet, pela televisão, é completamente falso quando as pessoas
justificam os seus pecados se baseando no amor de Deus. Deus tem amor? Sim. O amor de Deus é infinito? Sim. O amor de Deus dá para se compreender? Não. É um amor excelente, correto? É um amor excelente. E o que o amor, como que são as formas de Deus expressar o seu amor? As formas de Deus expressar o seu amor é ajudando o ser humano, é curando, libertando. E só essas, pastor? Não, tem aquela que nós estamos falando agora. Qual é a outra forma de Deus expressar o seu amor para com seus filhos? Corrigindo-os, castigando-os. E essa é a forma que Deus faz com seus filhos. E olha o que o texto diz. O versículo 7, Hebreus 12, 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Olha só. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Olha que pergunta linda. Qual é o filho que o pai não corrige? Bom, tem alguns filhos aí que os pais não corrigem. Esses filhos aí que os pais não corrigem, tá entendendo? Que o pai aceita tudo, a mãe aceita tudo. A mãe até fala, o pai até fala, mas o filho é rebelde, aí não tem uma repressão maior. Olha, eu recebi a notícia hoje. Hoje não, minto, ontem. Tinha um colega meu aqui, o Wesley, né, um dos cameramen aqui do estúdio, e ele disse, eu encontrei um colega meu que ele teve a moto que foi roubada, certo? E essa moto que foi roubada, os rapazes que roubou eram dois irmãos, um de 17 e outro de 13 anos. E o de 13 anos é o que estava com a arma e roubou a moto. E um policial, a paisana, estava passando por uma rua e viu a moto com as mesmas características do produto de roubo, com a placa entortada dentro de uma casa. E viu uma outra XRE, que é uma moto 300 cilindradas da Honda, do lado. E aí, né, ele chamou uma viatura, adentraram, era a moto do rapaz, do colega, do nosso cameraman aqui. E aí eu fico me perguntando, eu falei, e a mãe dele? A mãe dele tava lá na delegacia. Tá, e como que ela tava? Tranquila. Existem pais que eles abriram mão. Eles largaram de vez. Deixaram. Porque, eu não sei se você é assim. Se o meu filho tem 9 anos, se ele traz da escola um lápis que não é dele, eu pergunto, quem te deu? Ah, não, meu coleguinha me deu. Deu? Aham. É, te deu? No outro dia, quando eu for levar ele pra escola, ou quando eu for buscar, né? Porque às vezes não é eu que levo. E aí eu pergunto pra professora, eu averiguo, cadê o coleguinha que te deu? Tá, você deu? Deu. Por que você deu? É seu? Sim. Seu pai sabe que você deu? Sua mãe sabe que você deu? Ah, não sabe. Então toma o lápis de volta. Por quê? Porque eu vou ensinar o meu filho a não se apropriar de produto que ele não sabe a origem, a motivação e a intenção. Agora eu sou completamente pecador, errante, falho. Imagine Deus. Você acha que Deus não vai nos ensinar? Não vai nos corrigir? Não vai nos castigar quando nós formos rebeldes a Ele? Certamente, como um pai, Ele vai fazer. E esse castigo dele, como diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 4, versículo 5, versículo 6, diz que este castigo de Deus, esta repreensão de Deus, é mais uma da prova do seu amor de um pai para com o seu filho. E diz assim, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, agora olha só, chama a sua atenção. Mas, se estão sem esta correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Opa! Bastardos ou filhos? Aqui é a palavra, o título da palavra de hoje. Bastardos ou filho? O que você é? Diga aqui no comentário o que você é. Bastardo ou filho? Porque o filho participa da correção.
Participa sim da correção. Não só da proteção, mas da correção também. O filho participa. Você é o quê? Bastardo ou filho? Me diga aí aqui no comentário. Ah, eu sou filho. Aí eu te pergunto, o que define você como um filho é o que você vai escrever aqui ou é a forma que você se comporta quando Deus está lhe repreendendo ou lhe castigando? O que define você como um filho não é o que você vai escrever aqui. Aqui pode expressar algo que teria que ser testificado no seu comportamento quando Deus lhe repreende ou quando Deus lhe castiga. Porque normalmente quando a repreensão de Deus vem, quando o castigo de Deus vem, nós nos revoltamos. Como é uma pessoa quando ela está na prostituição e você vai corrigir ela? Ela não aceita. Como é uma pessoa quando ela larga os caminhos da santidade e vive na imoralidade? A maioria não aceita. Por quê? Porque ele se comporta mais como bastardos do que como filhos. Mas olha só, não é apenas o que nós dizemos. Não é apenas o que eu falo. Todo mundo fala que é filho de Deus. Todo mundo, né, que tipo não quer sair em maus lençóis. Você vê aí os famosos, vamos olhar para os famosos? Porque a vida deles estão escancaradas, né? Escancaradas. Às vezes você não quer nem olhar, mas às vezes você abre o Google ali, aparece aquelas notícias do Google, sabe aquelas abas de notícia? Ai, o famoso tal. Poxa, esfrega na sua cara a vida dos famosos, não é verdade? Vamos olhar pra eles? Quantos famosos que você viu que falou assim, ó, eu tenho um Deus no coração, mas a pessoa vive num caminho errado, de vício, de prostituição, de moralidade, de personalidade ruim, de caráter ruim, e se alguém vai corrigir, esse alguém é legalista. Esse alguém é religioso, porque Deus é um Deus de amor. Eles usam da graça para dar causa à libertinagem. Eles dão desculpa, Deus é Deus de amor, para afagar a culpa na consciência deles em relação aos seus pecados. Mas, na verdade, se alguma pessoa não está sendo participante desta correção de Deus, o que ela é? Bastarda. É o que o texto está dizendo. Olha aqui que diz, mas se estão sem esta correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Isso que eu acabei de ler é Hebreus capítulo 12, versículo 8. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Olha aí, nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Opa, olha aí. Se os nossos pais terrenos, nós respeitamos eles até hoje. Olha, o meu pai faleceu com 33 anos. Meu pai faleceu como eu hoje. Hoje eu tenho 34. Meu pai, 33. Meu pai faleceu com 33 anos. Era um cara assim, ó, novinho. Novinho. Faleceu. Mas eu tinha, eu acho que era 7, foi no dia do meu aniversário, 6 ou 7 anos, não lembro, 6 ou 7 anos. O pouco de memória que eu tenho do meu pai e o pouco que a minha mãe fala sobre ele, eu tenho um completo respeito pela pessoa que ele foi. E pela pessoa que ele deixou, pelas lembranças que ele deixou na memória de todos aqueles que o cercavam. E eu sendo humano, e ele sendo humano, pecador e errante. Olha a reverência que eu presto a ele. Agora, quanto mais ao Senhor Deus, nosso Pai celestial, nosso Pai espiritual, não prestaremos muito mais ainda obediência, temor, respeito e reverência? É o que o texto está dizendo. E por que Deus nos castiga? Porque quer nos tornar participantes da sua santidade. Ele quer que nós sejamos participantes daquilo que é natureza dele. Deus nos disciplina para nos tornar como ele. E quando uma pessoa não aceita essa disciplina, ela está dando um sinal que não quer ser igual ao seu pai. Olha só, o 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortalecem os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Oh, aleluia! Olha, às vezes a disciplina, ela parece ruim aos nossos olhos. Não é verdade? Mas, quando ela gera fruto, a gente percebe que os frutos que gera são frutos bons, são frutos de justiça. Olha que coisa interessante. O meu filho falou assim pra mim, papai, eu falei, oi. Ele falou, olha, teve um colega meu que ele, naquele dia ele era o representante da sala, o que ajudava a professora. E um dia antes eu tinha tido, só pra lembrar vocês, um dia antes eu tinha tido uma conversa com meu filho e eu perguntei pra ele assim, um dia antes, né? Eu falei, o porquê de se comportar na sala? Aí ele falou, não sei. Eu falei, vou te explicar por que deve se comportar na sala. Se deve comportar na sala primeiro, se comportar na sala primeiro, porque isso é correto e é a regra. E nós temos que obedecer à lei. Nós temos que obedecer à regra. Segundo, quando você se comporta, o seu cérebro, falei pro meu filho, está ali, ó, focado em algo. Então você se concentra na coisa certa. Quando você está distraído, brincando, o seu cérebro não está sabendo qual é a coisa certa. Ele não sabe definir qual é a coisa certa. Por quê? Porque você está se distraindo com brincadeira. E brincadeira libera substâncias no cérebro. Falei pra ele. Então você precisa parar, você precisa analisar a situação, as circunstâncias, para você saber onde você deve se concentrar. E quando você está na sala, você deve se concentrar onde, Benjamin? O nome dele é Benjamin também. Ele falou, na professora, na lousa. Eu falei, isso, você deve se concentrar na professora, no que ela está ensinando. E na lousa, o que ali ela está descrevendo. E tudo isso eu expliquei para ele. No outro dia, ele me falou, pai, os meus 2 coleguinhas, e um deles era o representante de sala, tirou nota ruim na prova. Eu falei, por quê? Porque eles estavam bagunçando, não estavam se comportando. Por isso eles não prestaram atenção. No dia da aula, eles bagunçaram, e aí na prova, eles não sabiam fazer a prova. Eu falei, e você? Ele falou, a professora me deu, PS? PS, né? PS. Alguma coisa assim, uma nota é PS. Plenamente satisfatório. A professora me deu plenamente satisfatório. Por quê? Porque eu me comportei, prestei atenção e consegui entender e aprender o que a professora falou. Ou seja, o Benjamin, meu filho, provou o quê, pastor? Ele provou que a repreensão, o castigo, né? Que no caso ali não foi um castigo, mas foi um ensinamento. E ele se comportou, obedeceu, gerou frutos dignos, que ele se sentiu satisfeito. Não é à toa que aqui o texto diz, no versículo 11, na verdade, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, olha só, ainda que Deus nos repreenda, ainda que Deus nos ensine algo que é contrário à nossa vontade, pratique, exercite, faça. Por quê, pastor? Primeiro, porque ele é seu pai. E isso deveria ser plenamente satisfatório como indagação para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa. Ele é nosso pai, ponto. Mas, se nós precisamos de mais motivações e de explicações, a Bíblia ela pode nos dar algumas que ela mostra. Ela mostra que parece ruim a disciplina de Deus, parece ruim o castigo de Deus, pode parecer ruim a repreensão de Deus, mas quando gerar frutos pacíficos, frutos de justiça, você louvará o nome do Senhor e você vai ver que o usufruir dos frutos de justiça serão também plenamente satisfatórios. Será maravilhoso. Por isso que aqui ele dá uma palavra de conselho e de ânimo, dizendo, por isso levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. E por que ele fala, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes? Porque às vezes nós nos cansamos. Nós ficamos revoltados e cansados de tentar. Vai e tente mais uma vez. Pastor, eu errei. Pastor, eu pequei.
Pastor, eu estou fazendo a coisa errada. Não seja um bastardo, seja um filho. O filho faz o quê? Ele obedece. O pai tá falando, olha, vai lá, perdoa, vai e perdoa. Ai, mas eu não tenho forças. Vai mesmo assim, levante as mãos cansada. Firma os pés vacilante e vai adiante. Por quê? Porque o Deus que está contigo é o Deus que te ama, é teu pai. E um pai jamais vai deixar o filho desamparado ou deserdado. Olha só, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Faça caminhos retos para os teus pés, meu querido. Não seja um bastardo, aquele que rejeita ou aquele que está sem repreensão. Ninguém corrige filho dos outros. A gente não se mete com o filho dos outros, não é verdade? Quando a gente vê um menininho, é assim, ó. Você tá na fila do banco. E aí o menininho lá, o menino tá derrubando o banco, tá botando o banco de cabeça pra baixo. A mãe tá lá quieta, você olha pra mãe, você critica a mãe. Você fala que absurdo, uma mulher daquela é uma gelatina, não faz nada. Mas você mesmo não mexe com o filho dos outros. Por quê? Porque não é teu filho. Então, quando uma pessoa ela não recebe a repreensão de Deus, ela deveria se preocupar. Quando ela não recebe o castigo de Deus, quando ela não é castigada por Deus no momento que ela merece ser castigada, porque ela errou, pecou, ela deveria se preocupar. Por quê, pastor? Porque, opa, será que eu sou um bastardo? Será que Deus não me tem como filho? Ela deveria se preocupar. Porque filho dos outros pode botar o banco de perna pro ar, pode explodir o banco. A gente não se mete. A gente acha um absurdo. A vontade é pegar, arrancar a cinta e esfolar, não é verdade? Não é assim que as pessoas falam? Não é assim? Ah, se eu pego um menino desse. Começa um monte de gente. Ah, se eu pego um menino desse. Aí você vê o menininho chegando na mãe. A senhora não é nada. Bate na cara da mãe, a mãe. Zezinho, Joãozinho. Aí você fala, merece mesmo apanhar. Porque não tem pulso firme. Não é assim que as pessoas falam? Não são assim que as pessoas falam? Mas nós não nos metemos com a criança. Por quê? Porque não tem vontade? Porque não tem capacidade? Porque não é filho nosso. Então não é filho nosso, não carece da nossa repreensão. Agora, quando é nosso filho, você vai sentar aqui do lado. Ah, não quero. O quê? Não é assim que as pessoas fazem? O quê? Aí o filho, não, mãe, desculpa. E fica ali, não é assim que fazem. Por quê? Porque é nosso filho. E se Deus tem você como filho, ele vai te repreender. Se ele não tem como filho, ele não vai te repreender, não vai te castigar. E isso é preocupante. Então, não seja um bastardo. E tome cuidado. Porque se você está sem repreensão, se você está no pecado, se você está no erro, se você está no engano, e simplesmente nada está acontecendo, está andando tudo bem, se preocupe. Se Deus não te repreendeu, se não houve uma mensagem, se de repente você chegou no Pode Bem e a palavra não te confrontou, se você está ouvindo o pastor Benjamin e a palavra não te confrontou, se preocupe. Por quê, pastor? Porque você corre o risco de ser um bastardo, não um filho. E aí Deus não se preocupa em lhe repreender. E não é uma questão de Deus não amar, Deus ama a todos. Mas é uma questão daqueles que aceitam o seu amor. Entendeu? Seja um filho. Se comporte como um filho. E se de repente você está sem castigo, pastor, eu não sinto Deus me repreender, o que eu faço? Começa a pedir perdão, arrependa-se do teu pecado. Arrependa-se do teu pecado. E tenha fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo fará uma obra regeneradora em você. E certamente você será sarado e curado para a glória de Deus. Tá bom, meus queridos? Tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para essas pessoas maravilhosas que estão escrevendo aqui. Olha só, o Boaz Batera tá me dando boa tarde. E a boa tarde a todos também. A Cláudia Santana Barbosa tá dando boa tarde. A Gislaine Helena dos Santos tá dando boa tarde pro pastor. A Juliana Rodrigues tá dando graça e paz, boa tarde ao Pode Bem a todos. A Maiara Santos também está dando boa tarde, pastor, e boa tarde pra galera. O Kevin José está mandando um joia coração. Mulheres que falam, boa tarde. Mas quem? Roberta Viana Madeiro está dizendo boa tarde. Olha aí a Juliana dizendo, eu sou filha. Olha as mulheres que falam, eu sou filha. Olha a Cláudia Santana Barbosa, eu sou filha, glória a Deus. A Clínica Qualiplan, boa tarde, pastor e irmãos. Boa tarde, Clínica Qualiplan.
A Cláudia Santana está dizendo verdade, pastor. A Juliana está dizendo verdade, pastor. É verdade e também está dizendo joinha. Olha aí, queridos, se o conteúdo foi do alto, foi de Deus, foi bíblico, tocou no teu coração, te ensinou, te admoestou, te corrigiu, te confortou, dê o like. Pastor, não senti nada, não aproveitei nada, então não precisa dar like. Mas se você foi tocado, se você aprendeu, então dê o like. Por quê? Não pra mim, o YouTube, ele sabe quando você gosta do conteúdo através do like que você dá e dos comentários que você faz. Então, faça comentários e dê like. Tudo isso é importante para que o YouTube também recomende para outras pessoas, tá bom? Gente, hoje é sexta-feira maravilhosa. 10 horas da noite eu encontro vocês outra vez aqui. E às 10 da noite será a oração. O nosso Pai, aquele a quem nós respeitamos, aquele a quem ele nos tem como filho, nós temos como pai, ele diz, orai sem cessar. Venha comigo às 10 da noite orar ao vivo aqui, para juntos adentrarmos no átrio do Senhor em oração. E esta oração, certamente, Deus há de nos ouvir e de atender os nossos pedidos, tá bom? Gente, um abraço especial para vocês, um beijo carinhoso. A companhia de vocês é calorosa, sabe? Meu coração arde quando eu vejo o comentário de vocês, a participação de vocês, quando eu faço perguntas e vocês respondem. Eu sei que alguns estão no serviço, outros vão voltar. Muito obrigado pela companhia e eu sei que esse grupo vai crescer. Um dia nós estaremos fazendo a live com 100, com 200, com 300, com 400, com 1.000, com 2.000 pessoas. Não vai dar para ler o comentário de todos, mas vocês estão tendo o privilégio, vocês são o começo, a semente, e esse privilégio de eu ler o comentário de vocês e responder. Mas eu sei que um dia vai crescer e será glorioso para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Beijo especial, um abraço de quem lhes quer muito bem, até às 10 da noite, fique com Deus, uma ótima tarde. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.